E tu já teve oportunidade de viajar pela China? Já viajei bastante, cara. É? Já fui pra essa região que faz -30, que Aham. eles têm um festival de neve lá, eles constroem uma... Festival de gelo. Constrói uma cidade inteira de gelo, é perto da divisa com a Rússia. Parece bonito. Sim, é muito bonito. É Harbin, o nome da cidade. Harbin. Tá. E essas viagens aí faz geralmente de avião, de trem? Como é que é? Perto se faz de trem, né? Agora tá começando a valer mais a pena viajar de trem, até porque você tem acesso à internet o tempo todo. E, pô, o avião você tem que chegar no aeroporto 1 hora antes, aí tem mais 2 horas de voo. Verdade. E aí o aeroporto normalmente também fica longe da cidade, é mais 1 hora para chegar no centro. Aí tu vai ver, pô, o trem dá 4 horas, o avião dá 4 horas. Eu vou no trem, que eu posso andar, internet o tempo todo. Então, Parece melhor. e o preço também já tá batendo, né? Então, assim, às vezes vale mais a pena andar de trem. Porque era mais barato andar de avião, não? Não, tá ficando é mais caro, né? Entendi. Tá, Ainda é faz mais sentido caro. ser mais caro. Ainda é mais caro. Entendi. Cara, e a China? Ontem eles fizeram lá O desfile? um desfile que era um desfile para relembrar do final da Segunda Guerra e tudo mais, não é? Isso. E aí eles fizeram uma parada militar parecida com a que eles fizeram no fim da guerra também na época, com uma porrada de arma extremamente avançada e tudo Sim, mais. sim. Mas tá longe ainda do poderio americano, não Não tá? tá não, cara. É? Não tá não. Esse desfile é em comemoração aos 80 anos da vitória contra a agressão japonesa, Tá. que é assim que eles chamam lá, né? E a Guerra Mundial Antifascista. É Tá. assim que a Segunda Guerra é chamada na China. Porque teve um esforço muito grande de lavar a imagem do Japão, né? A gente enxerga o Japão, a gente não consegue imaginar que eles mataram mais de 25 milhões de chineses. É Aham. gente pra caramba. Teve o massacre de Nanjing, que os caras mataram bebês, os caras fizeram assim, um estupro em massa, foi um troço absurdo. Tem um filme muito bom que eles lançaram, chamado Dead to Rights, que fala sobre esse massacre de Nanjing. Como é que é o nome? Dead to Rights, Tá. que é uma expressão em inglês também, né? E eles... E os japoneses mataram, tipo, 200, 300 mil pessoas em 2 semanas. Bastante gente, né? Então é por isso, é assim que eles Então, lembram lá. Então a China tem esse esforço aí, e claro, a Rússia também fez, né, um desfile sobre a vitória, né, sobre o fascismo e tal. E eles liberaram um monte de arma ali que ninguém fazia ideia que a China já tinha, cara. Uns tipo drone tanque, drone submarino, os mísseis hipersônicos, que os Estados Unidos não conseguem parar. Esse é o maior medo deles, né? Os Estados Unidos não tem defesa para míssil hipersônico. E a gente viu até quando o Irã atacou Israel, e nem Israel conseguia parar os mísseis hipersônicos. E a China tem mais avançados e tem mais do que Israel, o Irã. Aham. Então, tem aí, acho que foi o ministro da Defesa dos Estados Unidos que ele falou, a China consegue afundar os nossos porta-aviões todos em 20 minutos. Talvez não seja 20 minutos, mas os caras não vão conseguir parar. Então tem armamento ali que os caras não sabiam que a China tinha. Tu presta atenção em todos esses aspectos aí? Hoje tu fica esperto no que tá acontecendo do ponto de vista militar também lá na China? Não tanto porque a gente não tem tanto isso na China, né? A China não é um país militar como é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos eles estão invadindo vários países, então eles estão sempre, né, nisso aí. Os caras estão em guerra por mais de 90% da história deles. A China não tem isso. A última vez que a China teve alguma coisa foi, acho que em 84, com o Vietnã na fronteira lá, e é isso aí. Não tem nada da China invadindo ninguém. Não é uma parada assim real do dia a dia do chinês, né? Tem os filmes e tal, mas não é um assunto comum. Aham. E lá, bom, uma das coisas principais que a galera bate muito na China é o lance existe uma ideia ocidental, principalmente, talvez esteja mudando, mas tem uma galera aqui que ainda vê o comunismo como algo do diabo, assim, coisa horrorosa e tudo mais. Mata um monte de gente. A gente aprende na escola e vê os experimentos, coisas que aconteceram na Rússia, na própria China e tudo mais. E a gente E a gente vai estudando isso daí ao longo do tempo. E tem a galera que tem medo. Inclusive, a ditadura aqui no Brasil, ela surge pelo medo o discurso era o medo do comunismo e tudo mais. E a China é um regime comunista, mas ele é um comunismo diferente. Um comunismo, sei lá... Não é comunismo, né? Que não é comunismo, Não, né? não tem comunismo na China. A China está num nível de socialismo, caminhando para um socialismo de... tipo, estágio avançado até 2049, que é quando eles vão ter uma sociedade moderadamente próspera, que não tem mais pobre, tá todo mundo já no nível de vida da hora. Inclusive, a ideia é que depois disso a China comece a exportar esse modelo para outros países, que eles já meio que estão fazendo com a nova Rota da Seda. Aham. Mas não é, né? No comunismo não tem Estado, não tem governo, não tem Estado, né? Tem governo, mas não tem Estado. Tipo, não tem exército. Então não tem, né? A China não chegou no comunismo. Nem antes com o Mao Zedong era assim, né?
Então, não tem comunismo na China. É o Partido Comunista Chinês, né, que controla, tem mais de 100 milhões de membros, é o maior RH do mundo, mas não é comunismo. 100 milhões de membros. Mais né? de 100 milhões. E é um partido. Não é um partido único, mas meio que é, não é? Tem 9 partidos na China, mas eles têm que obedecer ao Partido Comunista Chinês. E, em geral, isso é uma das vantagens, de certa forma, dos planos que se fazem na China, que sabe muda, exatamente quem é que vai estar lá Sim. nos próximos 50 anos. E aí é interessante a gente começar a traçar uns paralelos pelo seguinte. O pessoal fala, pô, a China é a ditadura porque tem um partido só, beleza? O Japão é o mesmo partido que controla desde a Segunda Guerra Mundial. Partido esse fundado pelos fascistas que os Estados Unidos salvou da China. Inclusive criminosos de guerra, sabe? Que eram para ser julgados, os Estados Unidos falou, não, nós vamos salvar esse, vamos botar no poder, porque eles tinham medo da ascensão da União Soviética na Ásia. O mesmo partido controlando o Japão. Aí é democracia, né? Então a gente começa a traçar esses paralelos de coisas que acontecem no Japão e tá tudo bem, acontece na China não, porque é comunismo. Entendi. Mas como é que é viver lá no fim das contas mesmo na realidade? Porque tudo isso que a gente... Porque é muito longe, né, pra começar. Sim. Então tem um monte de informação que chega meio... E nem chega, né? E não chega. Tem acho que... A maioria suponho que não chega, inclusive. Não chega. Mas viver lá no dia a dia, as pessoas sentem algum tipo de... Porque o conceito... A ideia que a gente tem aqui de liberdade... eu suponho que seja um pouco da ideia de liberdade que tem lá. Então, por exemplo, aqui a gente considera muito importante poder dizer que o presidente é burro, por exemplo. Ok. Lá, como é que é? Então, a China, como a gente estava falando, a China, a base filosófica é o confucionismo. Confúcio era um filósofo chinês de 2.000 anos atrás. Só que não é só da China. Aí, de novo, o Japão. No Japão, a gente vê isso, né? O respeito aos mais velhos, respeitar os líderes, e todo mundo fala, nossa, que da hora isso aí no Japão. Na China é igual. Isso já existia antes do Partido Comunista Chinês. Isso não foi o partido que criou e falou, olha, não pode xingar o Xi Jinping. Não pode ofender os líderes. Acho que o Kobori veio aqui e falou uma vez, tipo, o japonês ele não consegue conceber, por que eu vou falar mal do imperador? Na China é igual. Só que aí se usa essa questão do comunismo para falar, tá vendo como o Partido Comunista controla as pessoas até em poder xingar o presidente? Não, mas isso já é algo muito antigo. Na Coreia do Sul é assim, na Coreia do Norte, no Vietnã, que são países onde o confucionismo se espalhou. Então, cara, é só anticomunismo, propaganda anticomunista. Então, o ponto é que não passa, tipo, os caras, nem é uma questão pros caras falar do governo. Mas até pensando assim, pô, você tá trabalhando numa empresa, você não vai poder falar do seu chefe, xingar o seu chefe, do nada, assim. Não é muito diferente, né? E mesmo aqui no Brasil, assim, não é ok sair xingando o chefe enquanto tá trabalhando lá. Depois que tu sai, pode falar o que quiser, né? Mas quando você tá trabalhando lá, pode dar ruim, né? Pode. Então, na China, eles têm essa filosofia que é diferente. Tem gente que xinga? Deve ter, né? Tem 1 bilhão de usuários de internet na China. Então deve ter gente que xinga? Deve ter. Os caras vão usar formas diferentes para xingar. Só que, de modo geral, na sociedade, isso não é bem aceito, né? Entendi.